Pessoal, primeira coisa que a gente vai fazer, né, para começar o nosso projeto, vamos criar a base de dados, que é justamente o ponto de partida para a gente fazer a codificação do aplicativo. Né? Então, estrutura a base de dados e depois a gente começa a importação desses dados lá no Flutterflow. Vamos lá. Vamos fazer um cadastro aqui. Então, aqui vamos me cadastrar. Perfeito. Perfeito, confirmei aqui. Legal. Vou criar um novo projeto, né? O nome desse projeto vai ser o Agendator. Maravilha. Então, o password da base de dados, pode colocar para ele gerar um para você, que aí fica mais seguro. E você simplesmente copia isso aqui e armazena no local seguro, tá legal? Então, eu mudo a região aqui para São Paulo, tá? Porque a região você pode mudar para São Paulo, tá bom? Porque justamente a gente seleciona a região que é mais próxima dos nossos usuários. Como estamos fazendo do Brasil, melhor performance, certo? Brasil. Plano gratuito, tá bom? Depois eu vou passar o que tem no plano gratuito, o que não tem. E agora eu posso criar. E agora, bora lá. Com o projeto criado, a gente vem nesse item que é o Table Editor. Legal. Viemos no Table Editor. O esquema a gente pode deixar como public, tá bom, a princípio. E a gente vai criar a nossa primeira tabela. Então, o que a gente vai fazer? A primeira tabela nossa vai ser a tabela de clientes, tá bom? Então, eu vou manter a nomenclatura em inglês, você pode trabalhar em inglês ou português, como preferir, tá bom? Então, eu vou trabalhar em inglês como customer. Não precisa eu colocaria uma descrição, tá bom? Vamos começar a coluna. Aqui a coluna, todas as nossas tabelas vão ter essas duas colunas aqui sugeridas, tá bom? Que é justamente o ID, que é a identificação do registro na base de dados. Então, por exemplo, eu vou inserir um cliente, ele tem uma identificação única que define quem é o cliente para o banco de dados. Então é isso aqui que define a chave do cliente, tá bom? E o create at, só para a gente conseguir saber quando foi criado, são informações importantes de ter na base de dados também, tá bom? Vai deixar marcado isso aqui como primary, que significa que ela vai ser uma chave primária, ou seja, que garante que ela seja uma chave única, não pode ter repetição na nossa base de dados, tá bom? Então, perfeito. E aqui a gente consegue definir também nas configurações se ele deixa marcada essa opção isIdent, a gente consegue definir se ele vai ter um autoincremento, que é justamente essa opção do isIdentity. Então, deixa marcada essa opção, porque a gente não precisa ficar gerando esse código, deixa o banco de dados gerar automaticamente. Então, o que a gente precisa saber do nosso cliente? O nome. Vou definir o tipo de dado que é esse cliente, tá bom? Então, nome, pra gente, como é um texto, a gente pode definir ele como varchar, tá bom? Aqui a gente não usa texto, que texto geralmente é para informações maiores aqui no banco de dados, então a gente vai trabalhar com o varchar para quando for dados de texto, tá bom? A gente vai agora cadastrar o e-mail. Você pode manter a nomenclatura toda minúscula, tá bom? O e-mail também ele é do tipo texto pra gente, né? Então a gente vai trabalhar com o varchar. Vou ter o telefone. Que pra gente também vai ser um varchar, tá bom? Esse timestamp é um padrão de data, tá bom? Utilizado. Então, quando for trabalhar com data, pode colocar timestamp, que ele pega data e hora. Aqui eu já vou incluir também duas informações importantes do cliente, que é o cliente vai ter que ter uma senha para esse sistema, certo? Então, password, que aqui a gente vai definir aqui como baixar também, tá bom? Depois a gente vai criar uma máscara para esse item, tá legal? Perfeito. São esses campos que nós teremos a princípio no nosso cadastro de clientes, tá bom? Perfeito. Criamos nossa primeira tabela e aqui nós podemos até inserir linhas, tá bom?
caso a gente queira. Vamos criar a nossa segunda tabela. Então vem aqui no New Table, a gente falou que vai ter a tabela de agenda, certo? Então vou chamar de Calendar aqui. Perfeito, eu mantenho nossas colunas e eu tenho aqui Date, vai ser a data que vai ter o agendamento, tá bom? Então ela é do tipo data aqui, tá bom? Então eu só quero... Cadê? Se eu botar timestamp, ele é data e time, tá bom? Então como eu quero data e time, ó. Então o tipo de dado que nós vamos incluir para nossa date vai ser o timestamp, porque eu quero a data e a hora. Perfeito. E eu vou precisar quem? Quem que faz o agendamento? Eu tenho o nosso cliente que agenda e ele seleciona um barbeiro. Então eu vou ter aqui uma relação entre a nossa tabela de Customer, vou chamar de Customer ID, por quê? Aqui a gente vai fazer uma relação entre tabelas. Então eu relaciono de uma tabela com a outra os IDs. E eu coloco o nome na frente para eu saber de qual tabela faz referência aquele ID. Só para facilitar o entendimento e ficar mais organizado o nosso banco de dados. Então, para eu criar uma relação, eu vou clicar nessa chavinha aqui. Ele vai justamente falar qual tabela que ela se relaciona. A gente acabou de criar, certo? Que é o quê? Nosso Customer. Perfeito. Vou clicar em Save. Como eu não tenho, e aqui você não vai mexer no tipo de dado, porque ele já entendeu qual que é o tipo de dado da nossa tabela que foi criada anteriormente, tá bom? Aqui eu não vou relacionar ainda a nossa tabela de barbeiro, né, porque eu não tenho. Então, mas eu vou criar o campo aqui, tá bom? Como eu falei que ia chamar de colaborador, né? Então, a gente vai... Cadê? Nós falamos que vai ser o nosso atendente. Então, eu vou chamar aqui de Employee ID. Perfeito? Não vou marcar relação, mas eu já vou dar o tipo de dado aqui dele. E é isso, não precisamos de mais nenhum outro campo na tabela de agendamento. Então eu vou ter o quê? Eu consigo pegar os agendamentos de um cliente e quem que vai atender esse cliente, certo? Então tem a data e quem vai atender. Perfeito. Pessoal, faltou uma informação importante aqui na Calendar, que é justamente a gente saber qual que é o serviço. Então eu vou colocar como Service Type ID. Perfeito? Que é justamente o tipo de serviço que a gente vai ter. Então, estou fazendo uma edição numa tabela agora, não tenho a tabela Service Type ainda, por isso que eu ainda não relacionei ela aqui. Perfeito, então nós vimos que nós temos duas tabelas ainda para serem criadas. Primeiro, a nossa tabela de Employee, certo? Employee, que a gente vai ter um nome também, Name, que a gente já viu que Name é texto, é varchar. Temos aqui também, teremos aqui o nosso e-mail. E vou ter o fone. Você vê que ele é basicamente um espelho da nossa tabela de... E o campo Password, que ela é basicamente um espelho, e essa tabela é basicamente um espelho da nossa tabela de Customer. A gente poderia até ser uma única tabela, como nome usuário, e colocar o tipo de usuário que seria, se ele é employee, se ele é cliente. Né? Então daria para a gente trabalhar desses dois modos também, tá bom? Um outro modo a gente trabalhar. Perfeito. Cadastrei as informações aqui. Próxima tabela, Service Type. Aqui eu vou ter um campo só chamado Description aqui. Aqui eu vou ter dois campos nessa tabela, que é o Description, que é texto, que é para o nome do serviço que a gente vai dar, tá bom? Baixar. E vou ter uma que vai chamar Value, que é justamente para eu ter o valor. Vamos deixar melhor, vai chamar Price. Para justamente eu ter
o valor pago. Aqui a gente vai trabalhar com o tipo numérico, tá bom? Para a gente definir que é um numérico o valor. Poderíamos trabalhar com float também, mas eu prefiro trabalhar com numérico aqui. Perfeito. Salvei. E agora eu vou voltar na nossa tabela de calendar e relacionar as duas tabelas novas, que é a service type e a customer. Vamos lá na calendar. A gente vai clicar nessa setinha Edit Table. Vamos fazer o relacionamento aqui agora. Employee. Uma informação importante, a linha, para funcionar direito relacionamentos, tá, gente? Tem que estar aqui, tem que ter sempre marcado nas tabelas que a gente for criar, o ID marcado como primary, porque ele vai buscar uma chave única para esse registro, tá bom? E aqui a gente já fez as duas marcações que a gente precisava, vamos salvar. Perfeito, pessoal. Desse jeito aqui nós temos as tabelas principais. Agora só falta a última tabela, que é a nossa tabela de recebimentos, que eu vou criar a tabela chamada Payments, que ela vai ter o quê? Nossos pagamentos, nós falamos que tem que estar relacionado com um agendamento, certo? Então eu vou ter aqui Calendar ID, que ela vai se relacionar com o nosso Calendar. Vou colocar aqui o valor que vai ser recebido, ou que tem a receber. Qual que é e aqui o status. Vocês viram que eu não coloquei, né, nem qual que é o cliente e nem qual que é o employee, qual que é o colaborador que vai receber. Por quê? Eu já tenho isso na nossa relação do calendar, tá bom? Por que eu não trouxe o preço do serviço que eu tenho relacionado lá também? Porque a gente pode pensar que o aplicativo pode dar um desconto, alguma coisa do tipo, então aqui eu vou ter o valor exato a receber, tá bom? Perfeito. E eu tenho a data também, então estou tranquilo quanto a essa questão. O status, que ele aqui pra gente, eu vou colocar ele como inteiro, tá bom? Então eu vou colocar ele aqui como um inteiro. Depois a gente vai pensar em uma tabelinha para a gente ajudar nesses status, tá bom? Que é basicamente o que a gente vai fazer. Perfeito, então nós temos agora todas as nossas tabelas que nós vamos trabalhar no nosso projeto. Do Supabase, a princípio, é isso. Vamos entrar agora lá no Flutterflow, na próxima aula, que a gente vai conseguir agora fazer as comunicações, trabalhar permissionamento aqui no banco de dados também. Muito obrigado, gente. Valeu!